Nem toda maneira de trazer a arca vale, porque para Deus nós precisamos fazer as coisas da maneira que Ele determina. Em Levítico Ele deu instruções para Moisés acerca da arca da aliança, e Ele disse: quando a arca for levada, ela terá que ser levada pelos sacerdotes, pelos levitas, nos ombros. Mas quando aqueles homens tentam trazer a arca, eles trazem em carros de bois. Eles usam o mesmo método que o povo inimigo, que os filisteus usaram para devolver a arca para eles. Eles usam o mesmo método que o povo mundano, que os ímpios usam para carregar a presença. Só que Deus, Ele não aceita que a arca, que a presença seja carregada de qualquer maneira. A gente foi feito para reconstruir a tenda de Davi, sim ou não? Mas não é de qualquer jeito que a gente vai reconstruir a tenda de Davi. Você foi feito para levar a presença de Deus para a sua casa. Você acredita nisso? Você foi feito para levar a presença de Deus para a sua escola. Você foi feito para levar a presença de Deus para o seu trabalho. Você foi feito para levar a presença de Deus para o grupo da sua igreja, para os seus familiares. Se você não fizer da maneira certa, se esticar o braço da maneira errada, se tocarmos na presença de Deus da maneira errada, sem santificação, o mesmo fogo de Deus que nos envia é o fogo que nos consome. A gente pede muito pelo fogo e pelo deixa queimar, mas a realidade é que se o fogo de Deus descesse em nós aqui agora, Ele iria revelar as nossas obras. Ele iria revelar as obras que são verdadeiras e aquilo que é só palha. A palha é consumida pelo fogo. E nós não podemos ser uma geração que apenas performa algo legal nas igrejas e vive uma mentira por trás. Nós não podemos pregar uma mensagem e viver uma mentira. A gente não vem até aqui para fingir que é um personagem. Chegou a hora de que se levantem homens com o coração, segundo o coração de Deus. Essa mensagem é dura e ela fere o coração todos os dias. Mas a mensagem dura de arrependimento é que prepara o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A mensagem dura e de arrependimento é que levanta nos nossos corações segundo o coração de Deus. Não é tempo da gente fingir que está vivendo o Evangelho, da gente fingir que eu não vou deixar a presença de Deus cair, então eu vou segurar a arca aqui. Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos, para impedir Deus de ser envergonhado? A realidade é que está tudo errado dentro dos nossos corações. A gente está tentando fazer com métodos errados, mas o método do Senhor é que a presença repouse sobre os ombros de algum homem. Aleluia. Deus, Ele não se compromete com as carroças. Deus, Ele não se compromete com os métodos inventados. Não é um método que vai fazer a nossa igreja crescer. Não é um método que vai fazer você ser ungido. Deus, Ele não tem compromisso com métodos. Ele tem compromisso com homens. Ele não unge métodos. Ele não unge pessoas que têm seguidores, pessoas que têm relevância. Ele unge aqueles que escolhem por Ele, ainda que num campo cuidando de ovelhas, aqueles que estão com Ele. O Senhor escolhe quem Ele quer. Ele capacita aquele que não tem capacidade. Ele levanta os reis, Ele derruba os reis, porque Ele é aquele que está sentado no trono antes de todas as coisas, e Ele continuará sentado depois de todas as coisas. Só que a gente perdeu o juízo. A gente acha que Deus é só o nosso amiguinho bonitinho e não faz nada com a gente quando a gente faz algo de errado e continua achando que está tudo certo. Mas não é assim, meu irmão. O Senhor tem misericórdia de nós, mas uma hora o fogo de Deus nos encontra, e ai de nós se não houver arrependimento. É chegado o reino dos céus e nós precisamos colocar os nossos corações diante de Deus com santificação. A santificação, ela significa se separar para Deus. É o primeiro ponto que eu quero falar aqui.
para que a gente reconstrua a tenda de Davi juntos, para que a gente traga de volta a arca da aliança. A santificação é necessária para os nossos dias, irmãos. Se separar do pecado. E o pecado, ele não começa quando eu assassino meu irmão. Ele começa quando na minha mente eu começo a odiá-lo. O pecado, ele não começa quando eu adultero de fato, mas quando na minha mente eu já começo com essa ideia. O Senhor quer fazer das nossas mentes e dos nossos corações um lugar para a presença, um lugar onde a arca possa habitar. Só que para que a arca do Senhor habite nos nossos corações, na nossa mente, não pode haver a falta de perdão nos nossos corações, não pode haver pecado escondido nos nossos corações, não pode haver a inveja, a fofoca, não pode haver a pornografia, a fornicação. A gente ficou com medo de falar o que é pecado dentro da igreja, mas se a gente não falar aqui o que a palavra de Deus denuncia com muita retidão, se eu não falar isso enquanto ministro do Senhor, eu serei cobrado por isso. Existe uma responsabilidade sobre a nossa geração, irmãos, a responsabilidade de reconstruir, de restaurar aquilo que o Senhor implantou. Existe uma profecia que diz que no final dos tempos, além de restaurar a tenda de Davi, ainda no livro de Amós, Deus liberaria o espírito de Elias, que restauraria todas as coisas, irmãos. Esse é o tempo de todas as coisas serem restauradas em Cristo Jesus. Eu não sei se está todo mundo ligado nisso que eu estou falando. Talvez você esteja em outra vibe, mas se você absorver isso que eu estou falando para você, cara, se você absorver isso que o Espírito Santo quer te falar, é tempo de se santificar. É tempo de se santificar. Todos nós precisamos de santificação, de arrependimento. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém carrega a arca nos ombros. Os sacerdotes tinham medo de entrar no Santo dos Santos muitas vezes. Eles se preparavam por um tempão para entrar naquele lugar. E a gente não se prepara nada para vir aqui ministrar uma palavra. A gente não se prepara nada. A gente acha que Deus aprova tudo que a gente faz, porque Ele não mandou fogo do céu literalmente ainda. Mas haverá um dia em que o cordeiro retornará como um leão. Não é o meu trabalho separar o joio do trigo, mas o Senhor fará no último dia. Só que nós temos tempo agora para denunciar as nossas obras, para denunciar a nossa falta de comprometimento. A gente tem tempo agora para se santificar, para que o Senhor construa em nós um lugar para a presença. Eu realmente gosto muito, meu irmão. Eu realmente sempre sonhei com o que nós estamos vivendo, mas existe algo que me preocupa. Será que nós estamos indo para os eventos apenas para se entreter da presença? A segunda coisa que o Senhor exige ao carregar a arca é sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Sacrifício. E o sacrifício, ele é feito com algo que te custe. Sabe quando o profeta ele ia espiar os pecados de uma determinada tribo, de uma determinada família? Quando as famílias, as tribos de Israel, elas precisavam que os seus pecados fossem espiados, elas precisavam de um renovo do Senhor. Não um renovo a palavra certa, mas uma outra expressão que agora eu me esqueci. Mas quando eles precisavam de uma remissão de pecados, exatamente, obrigado. Eles precisavam dessa remissão. Eles tinham que entregar algo que custasse para eles. Eles não poderiam pegar do rebanho a ovelha mais fraquinha, a ovelha que nasceu tortinha, a ovelha que está errada, a ovelha que dá mais trabalho. Eles tinham que pegar a melhor ovelha, a melhor oferta. Só que a gente, quando o Senhor pede os nossos sonhos, a gente entrega os sonhos mais fáceis para Ele. Aquele sonho que a gente sabe que nunca vai alcançar. A gente entrega para Deus. E eu já fiz isso algumas vezes. Eu falei, oh Deus, estou te entregando meu sonho de ser milionário.
Mas eu sabia que ele ia ser milionário. A gente faz sacrifício de tolo. A gente faz oração de tolo achando que a gente está enganando a Deus, mas a gente só está enganando a nós mesmos. Porque Deus ele não tem compromisso com quem não entrega do melhor. O sacrifício precisa te custar tudo o que você tem. E Davi, depois que erra, depois que traz a arca da maneira errada, ele entende, ele volta para as escrituras e fala: cara, como que a gente vai trazer essa arca? Alguém lembra ele, lá nas escrituras alguém puxa os livros de Moisés, alguma coisa acontece e ele percebe: eu preciso sacrificar ao Senhor. Então eles davam 6 passos e eles faziam sacrifício ao Senhor. Eles davam mais 6 passos e sacrificavam de novo ao Senhor. E o que nós estamos precisando, irmãos, são de pessoas que não têm medo de sacrificar. Quantos passos nós temos dado sem sacrificar? Quantos meses você tem passado sem jejuar? Quanto tempo, cara? Você não entrega para Deus aquela amizade que Ele já falou para você entregar, aquele relacionamento que Ele já falou para você entregar. Você não entrega para Deus aquele pensamento, aquela mágoa que Ele já te pediu. Então é por isso que você continua no mesmo nível e você só está se enganando ao vir até aqui, gritar e pular. Não é isso que o Senhor quer de você apenas. Ele não busca uma performance, Ele busca um coração. As performances atraem pessoas, as performances atraem fãs, mas somente um coração quebrantado atrai a presença. E um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. É tempo de santificação. É tempo de entendermos que nós precisamos, como servos do Senhor, sacrificar as nossas vontades. Em Romanos 12, Paulo diz: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Cristo, que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Ele não está dizendo: irmão, se der, faz um sacrifício, tá? Se der, você faz um negocinho aí, pá. Fala: gente, pelo amor de Deus, eu vou implorar para vocês de joelhos, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício. Quais são os sacrifícios que nós temos feito para o Senhor? Quando você gosta de alguém, você faz sacrifício por essa pessoa, não é verdade? Você deixa muitas vezes de dormir, você deixa muitas vezes de fazer as suas vontades, você deixa muitas vezes de muitas coisas que você se importa por aquela pessoa, não é verdade? Mas por Deus, a gente acha que Ele tem que deixar os atributos dele para se amoldar a nós, irmãos. Quão pequenos nós somos. Quão pequenos nós somos. Nós precisamos entregar para o Senhor algo que nos custe algo. Amém? Nós precisamos andar diante de Deus em santificação. Talvez isso não seja uma mensagem que vai te deixar empolgado para o restante da vigília, mas essa não é a minha motivação. Talvez essa não seja uma mensagem que você vai carimbar no seu bloco de notas como uma mensagem favorita, mas essa também não é a motivação. Mas se de alguma maneira o Espírito Santo pode tocar o seu coração através de uma simples palavra, que você entenda que existe uma chamada para os amigos de Deus no nosso tempo. Atenda no lugar de intimidade, onde o Senhor convoca os amigos dele. Davi era um amigo de Deus, cara, e é isso que mais me fascina. A boa notícia do Evangelho é que nós somos tornados amigos de Deus. Homens maus como nós, através do sacrifício do Cordeiro, do melhor que Deus tinha para nos oferecer. Através desse sacrifício, nós somos religados com Deus. Deus ele não pede para o povo o melhor do rebanho deles porque ele é mau. Não. Ele pede o melhor do rebanho deles, o melhor da família deles, porque ele mesmo já fez isso entregando Cristo na cruz. Sabe, irmão, a gente precisa amar um pouco mais a Jesus e menos as coisas, as estruturas, as carroças, a maneira de carregar a presença, a roupa que eu vou pro culto. Sabe,
Como que eu vou postar aquela coisa lá no Instagram? Amém, essas coisas são legais, mas a essência de tudo é onde está o lugar para a presença, cara. Onde está o lugar para a presença? Porque se na tenda tiver um lugar reservado para a presença de Deus, a glória vai descer, cara. E todos os povos verão quem Deus é. O Senhor, Ele nos chama para um tempo de arrependimento diante dele. Para que a arca seja reconstruída, meus amigos, nós precisamos de santificação. Você pode repetir comigo os 3 pontos, eu vou falar o terceiro agora. Santificação, sacrifício e uma vida diante dele. Essas coisas são corriqueiras, irmão, são cotidianas. Todos os dias nós precisamos fazer essas coisas. Sabe, não é, não, lá em 2015 eu sacrifiquei isso para Deus. Não, lá em 2014, olha, eu até saí do meu serviço porque Deus me pediu. O que nós temos entregado para Deus hoje? Uma vida diante de Deus é entender que os olhos de Deus estão sobre nós a todo momento. O princípio de viver diante dos olhos de Deus é entender que Ele está nesse ambiente agora, onde nós somos tocados pela presença, mas Ele também está quando nós estamos nos nossos quartos sozinhos. Ele também está quando nós estamos com os nossos amigos da escola ou da faculdade. Ele também está quando nós estamos no meio de uma discussão, de uma briga. Ele está em todos esses momentos e viver diante dos olhos de Deus. Entender que Ele está sempre olhando para nós e procurando um lugar de habitação. Talvez você não se veja como um lugar digno para o Senhor. Talvez você se veja como alguém muito simples. E Davi também era. Sabe, a palavra tenda, a estrutura que a gente vai olhar, depois você pesquisar na internet e ver como é que era. Era uma coisa simples, irmãos, não era um palácio. Mas o Senhor, Ele não está preocupado com o que o homem vê. Mais uma vez o Senhor se importa com o quanto de essência há naquilo. Só que a gente está muito preocupado com o que as pessoas aparentam ser no Instagram, com o que as pessoas aparentam ser no modo de vestir, no modo de falar. E a gente tem esquecido de carregar a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é mostrada desde o nascimento de Jesus, quando o Rei dos Reis nasce numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele nos hotéis, não tinha lugar para ele nos hospitais. O nosso Senhor é simples, amém? E Ele escolheu, olha para o irmão que está do seu lado e fala, Ele escolheu você como habitação. Nós não temos a tenda física. Mas então por que Deus te chama para reconstruir a tenda? Eu quero que você entenda, Deus não está te chamando para pegar um pedaço de lona, para pegar um martelo e sair pregando, tenda aqui, não é nada disso. Porque agora Ele fez de nós o seu lugar de habitação, para que todos creiam. E quando eles virem em nós a presença de Deus sendo manifesta, assim como era a tenda de Davi, incessantemente, através de adoração, através de santificação, através de um lugar para que a glória resplandeça, então todos os povos verão. Então sim, o Filho de Deus pode voltar, porque a tenda de Davi foi rearmada.